qual é a importância de você buscar acompanhamento e um outro olhar, inclusive, para que você não se esqueça que você é gente, que você é humano, que você não é uma linha de produção e que quem falou para você que você vai ter que dar conta de tudo. E principalmente quando você se rende a esse pensamento que se você não entregar, você é um fracasso, lógico que todo aquele pensamento onipotente, ele vai funcionar no oposto também, vai te tornar impotente. Isso quer dizer que você vai lidar com uma gangorra enorme. E se a gente for pensar que uma das características do comportamento suicida é pensamento enrijecido, sem flexibilidade no teu comportamento, sem se você dar um escoamento, por exemplo, né? Tem horas que a pressão é tão grande que até panela de pressão tem um escoamento, porque senão explode. Por que que a gente se faz como, né, e se trata como um objeto que precisa aguentar toda a pressão? Então, é importante sim, porque um olhar de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, de um profissional da saúde, primeiro, vai fazer com que você se lembre que você é humano, que você não é uma coisa. E que se você não é uma coisa, por mais que você queira esquecer, porque você está num lugar de liderança, quando você se lembra que você é um humano, você começa a se tratar com mais generosidade. E vai ter que equilibrar também mais as suas ações, né? Perfeito. Eu passei um tempo morando no México e era a diferença de cultura, de tom de voz, de tratativa interpessoal muito diferente do Brasil. Então, às vezes, o meu humor estava aqui, e não encontrava esse equilíbrio. Uma coisa que você falou, que achei muito interessante, falando aqui numa linguagem popular, de guardar as emoções, isso gera um processo autodestrutivo, né? E um amigo nosso, que é um empresário muito forte aqui em São Paulo, ele falou uma frase que eu guardei muito bem, que o empreendedorismo ele é algo muito solitário. E o grande medo de nós que somos empreendedores ou jovens empreendedores é o medo do fracasso. Então eu queria que você comentasse também essa questão aí do medo do fracasso, do medo de você se expor e o que é que isso leva no desequilíbrio do executivo. Porque tudo depende da forma como você percebe as situações, né? Então, se de repente a gente começa a pensar que o fracasso significa um ponto, né, importante na tua vida, ou, na verdade, não o fracasso, mas o teu, né, ser bem-sucedido significa toda parte da tua vida, a gente precisa questionar. A parte, ela vira totalidade, né? Aí você tem que realmente questionar e ajudar a pessoa a falar assim, não, é sério, você está colocando todas as tuas, né, riquezas e toda a tua, né, teu talento, a tua qualidade, toda a tua história nesta situação, né? A gente sempre precisa questionar, porque assim, sabe, colocar sempre os ovos, sempre no mesmo lugar? Acho que a gente precisa saber ponderar, sabe? O ser humano, ele não é só um lugar, ele não tem uma parte só. Só que quando eu aposto todas as minhas fichas num lugar só, veja bem, né? Qual é a importância que eu estou dando para aquela situação? Vai ser enorme. E se essa situação não acontecer como às vezes a gente vê, né? A pessoa vai ladeira abaixo. Quer dizer, tudo é uma questão também da gente redimensionar as coisas que fazem sentido para a gente. Escuta, você não nasceu só do seu pai, você não nasceu só da sua mãe, você não nasceu só disso. Você tem uma história e essa história ela é constituída por várias outras partes. E quando eu falo das questões do fracasso, eu convido as pessoas a realmente a ressignificarem as percepções, de falar assim, é sério mesmo que você está pensando que toda a tua vida depende desta situação? Você está deixando de olhar para as outras situações. Eu gosto muito de uma frase do Milagre da Manhã que fala o seguinte, nem sempre a gente vive a vida desejada e a vida esperada, mas ame a vida que você tem enquanto você organiza a vida que você quer.
Muitas vezes o que eu vejo que o maior sofrimento acontece porque a gente fica olhando para o depois, vislumbrando com medo do fracasso, né? E a gente deixa de olhar que nós somos bem-sucedidos na tentativa. Veja bem, é nosso aqui e agora. Por exemplo, se eu ficar preocupada com o que vai acontecer amanhã, eu nem sei se eu vou estar viva. Não, é sério. Vamos parar para pensar. Agora, vamos ver o quão bem-sucedidos nós estamos e nós somos por estarmos, eu pelo menos posso falar, tá tendo o privilégio de te conhecer, porque faz muito tempo que a gente se fala, né? E eu tô tendo essa oportunidade e ter o privilégio de conhecer o Carlos. De estar aqui, neste momento, viva, andando, que algum tempo atrás eu não teria essa condição. Quer dizer, o que é fracasso, na verdade?